Hoje vamos ver, então, regulação da respiração. 1, centro respiratório. 2, quimioreceptores periféricos. 3, quimioreceptores centrais. 4, regulação geral da respiração. E um conhecimento sobre o que é o tal do enfisema pulmonar. No primeiro, vamos ver, então, o centro respiratório. A regulação da respiração é uma das áreas mais complexas para se estudar em fisiologia, porque, ao invés de simplificar, o conhecimento cada vez torna-se mais complexo, porque tem muitas áreas envolvidas no centro respiratório. Antigamente era só um centro inspiratório e outro expiratório, e uma zona de cima chamada centro pneumotático, uma zona superior, o cranial, né? Hoje se sabe que tem vários centros envolvidos no centro respiratório. Então, realmente é uma zona, é uma área que, ao invés de simplificar, complica pelas suas grandes eferências presentes, né? Então, no centro respiratório, você tem ali o bulbo e bem em cima a ponte, né? Bom, no bulbo, você tem um centro respiratório dorsal, bem em cima, está à esquerda, e à direita, um centro respiratório ventral, com funções bem diferentes, tá? Bem em cima, você tem o centro pneumotáxico na ponte, no início da ponte, lá em cima. E logo abaixo, o centro apnêutico, que está em contato com esse centro respiratório dorsal e centro respiratório ventral, tá? Notem que as referências vêm via vago e nervo glossofaríngeo, tá? Nervo vago e glossofaríngeo. Bom, muito bem. Então, vamos ver assim. Primeiro, bem à esquerda, em cima, naquele retângulo de borda azul escuro. Então, primeiro, é responsável pela inspiração em repouso e contrai o diafragma via nervo frênico. Então, se você observar lá embaixo, está escrito diafragma bem embaixo da figura, que é aquele fio vermelho, é um nervo, a via eferente ligada ao diafragma. Então, o que faz o centro respiratório dorsal? Faz com que este diafragma contraia. Ele é convexo, ele fique reto, contraia, aumentando a distância da caixa torácica, crânio-caudal. Em bípedes, no nosso caso, a distância superior e a ventral, dorsal e ventral. Aumenta essa distância, sim? Com essa contração do diafragma, fica reto, tá? Bom, o centro respiratório ventral ele é mais complexo, então o centro respiratório dorsal é somente nervo diafragma, nada mais, através do nervo frênico, nada mais, nervo frênico. O ventral tem várias funções. Primeiro, lá em cima é aquele retângulo de fundo amarelo à direita. É responsável pela inspiração forçada, exercício, por exemplo. Ele inerva o diafragma, mais os músculos inspiratórios, por exemplo, o intercostal externo e outros envolvidos nessa função de aumentar a caixa torácica, aumentar o diâmetro interno da caixa torácica, o serrátil e os escalenos, tá? Também ele é responsável, o segundo vizinho embaixo, responsável pela expiração forçada. E inerva os músculos expiratórios, intercostal interno e os músculos abdominais, reto abdominal, que força as vísceras contra o diafragma. A contração do reto abdominal empurra as vísceras, não pode ir para a coluna vertebral, porque é fechada, nem para o assoalho abdominal, para o assoalho pélvico, que também é fechado, então vai para o diafragma, empurra as vísceras contra o diafragma, faz com que essa convexidade aumente, ela se protusa para dentro da caixa torácica, Então, diminui o espaço crânio-caudal, ou diminui o espaço dorso-ventral, sim? Obrigando, então, uma expiração forçada, uma maior pressão do que simplesmente o diafragma relaxar e voltar à sua convexidade normal. Então, o grupo respiratório ventral é responsável pelas atividades forçadas, a inspiração forçada e a expiração forçada. Bem em cima, o centro pneumotáxico, aquele retângulo bem em cima à direita, diz assim, o que ele faz? Ele inibe os neurônios inspiratórios, então ele corta a atividade expiratória. Com isso, eu diminuo a amplitude da inspiração, fica menos profunda, porque eu estou cortando a inspiração, e aumenta a frequência respiratória. Eu vou ter mais movimentos respiratórios por minuto, Por quê? Porque está encurtando o tempo da inspiração. Isso é o centro pneumotáxico que faz, tá? Isso vai ser importante no exercício para aumentar a velocidade de entrada no ar, aumentando a sua frequência de inspiração. Aumenta a velocidade de entrada num total de 1 minuto, porque aumenta a frequência de inspiração. Não fica uma inspiração muito profunda, né? No somatório, mais frequência respiratória, mais inspirações por minuto,
maior vai ser o volume de ar que entra no somatório, tá? E o sistema apnêutico, ele, naquele quadrado de só apenas a borda preta, dois vizinhos. O primeiro recebe várias aferências, recebe várias informações, e encerra a inspiração, faz um atalho inspiratório, semelhança do centro pneumotáxico. A semelhança do centro pneumotáxico, tá? Então, vocês têm dois centros importantes, o dorsal, que é da inspiração, ou da respiração em repouso, e o ventral, atividade forçada, tanto a inspiração como a expiração, e o centro pneumotáxico importante, porque ele corta a inspiração, ele diminui esse tempo de inspiração, aumenta a frequência da respiração, e o apnêutico também encerra a inspiração, não tão eficiente como o centro pneumotáxico. Bom, então, vocês têm aqui mostrando o grupo respiratório dorsal, que está à direita da figura, né? Através daquela linha mais escura vermelha, mostrando a inervação do diafragma apenas. Então, ele ativa o músculo diafragma, e depois é cortado, vamos ver depois, é cortada essa estimulação, essa despolarização é cortada e o músculo relaxa, o diafragma. E o ventral, ele inerva tanto os músculos intercostais, interno e externo, o externo para a inspiração e o interno para a expiração. Então, o externo, ao contrário, para a inspiração, e o interno para a expiração, né? E mais os músculos abdominais, tá? Músculos abdominais e diafragma também. O grupo respiratório ventral, que está à esquerda da figura. No caso, as figuras estão no centro, né? A caixa torácica e o diafragma. Bom, olha que interessante. Você sabe que o dorsal atua, grupo respiratório dorsal, somente na inspiração e repouso. A função dele é promover a contração do diafragma. E como é que acontece esse relaxamento? Por que ele não fica, quando ele não se continua, sempre estimulando? O que acontece? Essa figura é bem interessante. Então, o que diz ali em inspiração e repouso bem em cima? O neurônio inspiratório excita, por sua vez, o neurônio inibitório recíproco. Vocês viram isso já com a professora Vânia, o sistema nervoso, né? Então, note, naquela figura, o neurônio vermelho, excitatório, neurônio inspiratório, excita o diafragma, e ao mesmo tempo que excita o diafragma, ele também estimula o neurônio inibitório, que faz uma inibição reflexa sobre o neurônio inspiratório. Aí corta essa atividade de potencial de ação desse neurônio. Cortando, ou terminando com essa potencial de ação do neurônio inspiratório, não há mais atividade, não há mais a ordem nervosa para o diafragma continuar se contraindo, e o diafragma volta a relaxar, tá? Então, é cortada essa atividade, esse potencial de ação sobre o diafragma, é cortada por esse neurônio inibitório recíproco, e o diafragma volta a relaxar. Bom, resultado de relaxamento do diafragma. Em exercício, a coisa é diferente. Então, no caso de uma inspiração forçada, o que acontece? Neurônios inspiratórios inibem os neurônios expiratórios. Ou seja, quando tem uma inspiração forçada, a atividade dos neurônios expiratórios não atuam, não tem ação, e aí não ativam os músculos expiratórios. O objetivo é que a caixa torácica se amplie. Só os músculos inspiratórios, de entrada de ar, estão presentes. Então, são ativados. Aumenta as dimensões da caixa torácica. No caso da expiração forçada, é o contrário. Os neurônios expiratórios, eles inibem os neurônios inspiratórios. Quem é que faz isso? O grupo respiratório ventral. Grupo respiratório ventral, tá? Essas inibições recíprocas de músculos antagônicos não acontecem na inspiração e repouso. Essa inspiração e repouso é de responsabilidade do grupo respiratório dorsal. O ventral faz isso, tá? Então, a inibição dos neurônios responsáveis pela ativação de músculos antagônicos. A inibição dos neurônios responsáveis por músculos antagônicos, que fazem ação contrária. Bom. Quimioreceptores periféricos. Você tem essa figura, então, a presença dos corpúsculos, vocês já viram isso na regulação da pressão arterial a curto prazo, quimioreceptores periféricos, e ali vocês têm aquele retângulo amarelo bem adiante em cima, o núcleo trato solitário, que é fundamental nessa regulação. Então, vejam, vocês têm aquele retângulo de borda preta, quadrado de borda preta, bem à esquerda, no meio da figura, 3 setinhas. Abaixo de oxigênio, um aumento do CO2, na verdade a pressão parcial de CO2, pressão parcial de oxigênio, e um aumento de hidrogênio. Aonde? No sangue arterial.
Então, isso indica uma intensa atividade metabólica ou uma péssima oxigenação ou circulação sanguínea. Porque a circulação sanguínea ruim deixa acumular CO2 no sangue venoso, não leva cuidado suficiente para o pulmão e aumenta o hidrogênio também. O hidrogênio é responsável, produto do metabolismo celular. O ser vivo produz ácido, produz hidrogênio. Então, isso indica ou uma má oxigenação do sangue, problema pulmonar, e ou uma má atividade circulatória, em que o sangue não varre adequadamente os tecidos para o pulmão, retirando o CO2 do meio, tá? Meio, no caso, meio celular, intersticial. Né? Então, você tem os corpúsculos aórticos, que são inervados pelo vago. A aferência vai desses corpúsculos aórticos no arco da aorta para o trato solitário. E os corpúsculos carotídeos, não confundir com os seios carotídeos. Seios carotídeos são baroreceptores, responsáveis por detecção de aumento de pressão arterial. Os corpúsculos carotídeos detectam baixa de oxigênio, aumento de CO2 e aumento de hidrogênio, tá? E qual é a inervação dos corpúsculos carotídeos? Igual ao dos seios carotídeos. Nervo de Ehring, que é um ramo do grosso faríngeo, que se liga ao trato solitário. A via aferente, informação da periferia, no caso, corpúsculos carotídeos, para o trato solitário, tá bem? O que acontece? Se a pressão arterial diminui, a sistólica, menos de 60 milímetros de mercúrio, que é metade da sistólica normal, um animal de médio porte para baixo, né, de médio para pequeno porte, tem uma sistólica de 120, 60, a sistólica dele é metade. Um cavalo, um animal de 150, seria metade, quase 70. Né? Quando a pressão sistólica, então, fica inferior a 70, existe acúmulo de CO2, acúmulo de hidrogênio e uma baixa de oxigênio. Ativa os corpúsculos carotídeos e corpúsculos aórticos. Eles inibem o trato solitário, a informação é para inibição do trato solitário. O trato solitário inibido não ativa o parasimpático, está inibido, e o simpático fica, como se diz assim, livre, leve e solto para a sua ação. Então, tem 3 cruzes ali à direita em cima, ativa fortemente o simpático. É o que está escrito ali. Para quê? Para que a pressão se eleve fortemente. Tem que levar bastante a pressão arterial para que esse sangue que está circulando em baixa velocidade houve uma má oxigenação a nível de pulmão e sangue chegue com grande pressão para garantir que haja aporte de sangue ao pulmão, tá? Os corpúsculos carotídeos são muito sensíveis a uma baixa concentração de oxigênio. A gente vai ver depois no central que o CO2 é o que mais influencia no quimio-receptor periférico. No periférico é uma má oxigenação do sangue, uma baixa pressão parcial de oxigênio, o que mais excita. No central é o acúmulo de CO2. Tá? Então, graças à inibição do trato solitário, o simpático atua fortemente sobre o organismo. Não existe aquela inibição indireta, porque pelo núcleo bulbo ventrolateral caudal. Porque numa ativação do trato solitário. Bom, e aumenta a frequência respiratória. Fortemente aumenta a frequência respiratória, sim? Garantir a oxigenação. Esse aqui é um quimio-receptor periférico, ele é composto por 2 tipos de células. Célula glômica, glômica quer dizer, do grego glomos, quer dizer novelo, né? Célula glômica tipo 1, que é aquela central, bem no meio da figura, aquele quadrado, mostrando que ela é sensível a baixa de oxigênio, baixa pressão parcial de oxigênio, um aumento na pressão parcial de CO2, pressão parcial de CO2, nós temos que é parcial porque existem outros gases no sangue, e um aumento no hidrogênio. Esses corpúsculos carotídeos, o aórtico carotídeo, são as áreas mais irrigadas de sangue arterial do organismo. São as áreas mais irrigadas de sangue arterial do organismo. Porque esse corpúsculo tem que ter ideia da presença de gás de hidrogênio no sangue arterial. Então, ele é muito bem irrigado. Chega bastante sangue arterial lá para que haja garantia da informação da qualidade desse sangue em termos de gases, O2, CO2 e de hidrogênio. Depois vocês têm aquele chifre tematicamente desenhado, que é a célula glômica tipo 2. A função é a estrutura, mantém a estrutura desse corpúsculo carotídeo, desse quimio-receptor periférico, carotídeo aórtico, tá? E aquelas 2 orelhas ali ao lado são capilares sanguíneos, porque essa célula tem que ter acesso a esses capilares sanguíneos. Então, essa célula é sensível à baixa de oxigênio, alta de CO2 e alta de hidrogênio nesse sangue que vem que está presente nos capilares que vem do sangue arterial. E em cima tem uma terminação axonal, cuja informação, então, vai via nervo de Ehring grossofaríngeo, via nervo vago, tá? Liberação, então, de neurotransmissores
e tem uma despolarização ou potencialização desses axônios para o núcleo trato solitário. Conforme a ativação, se for muito estimulado, inibe o trato solitário. Se os corpúsculos carotídeos aórticos foram muito excitados, eu tenho inibição do trato solitário. Isso é quimioreceptor periférico. Periférico quem? Ao sistema nervoso central. Periférico ao sistema nervoso central. Até que está bem? Sim? Bom. O central, você já viu nessa figura, é bem interessante. A área central, então, vai estimular o grupo respiratório dorsal ou o grupo respiratório ventral, no grupo respiratório, tá? O que acontece? Você tem bem à direita um capilar sanguíneo, ali a barreira hematoencefálica, bem embaixo daquele capilar sanguíneo, à direita está escrito barreira hematoencefálica, que é uma barreira entre o endotélio e a membrana que recobre o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido cefalorraquidiano, ele banha o sistema nervoso central. Note que o hidrogênio, íon, não ultrapassa, não passa a barreira hematoencefálica, não tem canal de transporte para ele, garantido que não haja acidez, ou melhor dito, acidose desse líquido cefalorraquidiano. Então, o hidrogênio não entra na barreira hematoencefálica. Mas o CO2, sim. O CO2 é lipossolúvel, 20 vezes mais lipossolúvel que o oxigênio, graças àquele carbono, entra com facilidade no líquido cefalorraquidiano, se liga com a água, e graças à presença da enzima anidrase carbônica, já viram isso, né? Une gás com água, CO2 com água, forma ácido carbônico que se dissocia em um hidrogênio e um bicarbonato. Ah, mas está formando um hidrogênio. Mas acontece que tem um bicarbonato formado, que é alcalino. Então, tampona, de certa maneira, a acidez resultante dessa liberação de um hidrogênio. Por quem? Pela dissociação do ácido carbônico. Eu já comentei com vocês, dissociação de ácido não precisa de enzima. Basta sair a base e o hidrogênio. Só isso. Dissociação de ácido é isso. Não precisa de enzima. É um efeito natural. Sim? Bom, esse hidrogênio é que vai excitar, então, a área quimiorreceptora sensível, praticamente no meio da figura ali. E aí excita o grupo respiratório dorsal ou o grupo respiratório ventral. Principalmente o ventral, que é o que faz a atividade maior de músculos inspiratórios e expiratórios. Então, notem, enquanto o quimiorreceptor periférico é mais sensível à baixa de oxigênio, baixa pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, o CO2 é o que indiretamente excita o quimiorreceptor central. Quimiorreceptor central. CO2. Porque ele vai formar um hidrogênio e esse sujeito que não entrou lá no sangue, pelo sangue, devido à barreira hematoencefálica, esse hidrogênio advindo da formação de ácido carbônico é o que excita a zona quimiorreceptora. Então, o quimiorreceptor central é muito mais sensível ao CO2 que ao oxigênio. Tá? Basicamente o CO2. Né? Basicamente o CO2. Bom, o resultado dessa ação sobre o centro respiratório vai estar ali à nossa direita embaixo. Aumenta a pressão parcial de oxigênio no plasma e diminui a pressão parcial de CO2 no plasma, porque aumenta a atividade respiratória, entra mais oxigênio e mais CO2, além de aumentar a pressão arterial. Ele atua estimulando fortemente o simpático. Estimula fortemente o simpático, porque o trato solitário fica anulado, eu tenho elevação da pressão arterial. Além de aumentar a pressão parcial de oxigênio, diminuir a pressão parcial de CO2, aumenta a pressão arterial, fortemente. Fortemente, porque o simpático fica, como se diz, livre, leve e solto, porque não tem inibição do trato solitário. Bom, olha que interessante. Quais são as influências, as aferências que podem chegar ao centro respiratório como um todo, tá? Núcleo respiratório, grupo respiratório dorsal, grupo respiratório ventral. À esquerda, vocês têm ali 4 estímulos. Por exemplo, bem em cima, outros receptores, por exemplo, a dor, estímulos emocionais atuando sobre o hipotálamo. Uma emoção, por exemplo, um choque, um susto, aumenta a frequência respiratória, estimula o grupo respiratório, principalmente ventral, aumenta a frequência respiratória. Os quimiorreceptores periféricos, está mostrando aqui o arco da aorta, né? Vocês já sabem, baixa oxigênio, aumento de CO2 e aumento de hidrogênio. Quimiorreceptores centrais, CO2 e um hidrogênio, né? Principalmente o CO2, porque o hidrogênio não vai passar. Né? Receptores dos músculos nas articulações. Isso aqui é muito interessante. Quando o sujeito começa a fazer exercício, o cavalo começa a correr, o bicho começa a correr, a se movimentar, há uma estimulação forte do centro respiratório e a atividade respiratória ela é proporcional à atividade muscular do sujeito. Se está em repouso é uma, se está em exercício tem que aumentar a frequência respiratória. Então, a articulação, receptores dos músculos, das articulações, o movimento, o estiramento, o estiramento desses receptores estimula
o centro respiratório. Então, não vai esperar, quem sabe, talvez um dia o músculo se movimentando antes, comece a ter atividade respiratória. Graças a Deus, no sistema nervoso, a resposta é rápida, então, começa a atividade muscular, já tem a frequência respiratória compatível com a função muscular do sujeito. Interessante. Por outro lado, à direita, nós temos as aferências inibitórias. Por exemplo, receptores de estiramento dos pulmões. Para evitar uma superinsuflação pulmonar, não é? Superinsuflação pulmonar, existe inibição do centro respiratório para quê? Para parar a inspiração. Então, o centro pneumotáxico é ativado fortemente, corta a inspiração para que não haja uma superinsuflação do pulmão. E receptores irritativos pulmonares, para evitar que esse ar que está contaminado penetre mais e cause mais irritação pulmonar também. Diminui a atividade respiratória. Tá? Então, tem duas funções chamadas aferências de inibição, né? Que causa inibição do centro respiratório. Olha que interessante. Nessa figura, vocês têm assim, influência dos centros respiratórios lá em cima, nesse quadrado maior, influência dos centros superiores, eles agem sobre os músculos da respiração. As emoções, por exemplo, né? Um susto, uma situação de ansiedade, o espírito ansioso ele respira com maior frequência, né? Tá? Sobre a ação simpática, obviamente, mas os centros superiores também influenciam nesse músculo da respiração, sim? Excitando ou inibindo. Claro que esse centro superior tem que passar pelo centro respiratório, né? Porque ele que comanda o músculo da respiração, mas tem uma forte influência dos centros superiores também, né? Por exemplo, um guepardo vendo uma presa na savana africana, um gato vendo um rato, ele aumenta a sua frequência respiratória, porque ele fica excitado, centro superior ativado, centro da emoção, das amígdalas, né? E vocês viram isso com a professora Vânia. Bom, aqui é só um esquema geral sobre o centro respiratório e as suas funções, nós já vimos isso, é só um esquema geral, retroalimentação negativa. Isso sim, enfisema pulmonar, para encerrar, tá? No enfisema, existe uma alteração na elasticidade do alvéolo. Ele perde essa elasticidade e ele fica mais dilatado. Se ele fica mais dilatado, ele diminui a sua superfície de contato. E essa área ela não sofre compressão. É de difícil compressão e de distensão. O ar não é trocado ali dentro. Tá? Então, vocês têm áreas de enfisema, mostrando ali na figura da direita em cima, uma maior, vamos dizer assim, os alvéolos não é que se uniram, mas perderam elasticidade e em vez de ter essa superfície aqui, ela se perde. Eu diminuo a superfície de contato, porque eu não conto mais com essa superfície por perda de elasticidade. É uma área que não fica funcional. Eu comentei com você sobre um parente que esse enfisema estava na superfície do pulmão, ele rebentou, e o ar que estava entrando pelo pulmão saía por esse orifício, por causa do raio desse enfisema, ele entrava, então, na caixa torácica. Então, eles observaram que estava com insuficiência respiratória, porque tinha uma bolha de ar entre a caixa torácica e o pulmão, não deixava o pulmão se expandir plenamente. E o doutor médico achando que era Covid, não era eu, filho dele inteligente, foi na Santa Casa, lá, o pessoal macaco velho, tinha um raio-x, tinha uma bolha de ar, não era Covid coisa nenhuma. E se deixasse, ele ia acabar morrendo, porque essa bolha cada vez ia aumentar, porque não sai, aumenta, e o pulmão não consegue se expandir, tá? Porque ele tinha um enfisema presente na superfície, bem próximo da superfície pulmonar, tanto é que acabou rebentando, né? E ainda corre risco porque tem outros enfisemas. Por quê? Fumante crônico, super cigarro. Aqui você tem, para matar essa charada, à esquerda um pulmão normal e à direita um pulmão enfisematoso. Por que está roxo todo escuro? Porque ele tem rico em CO2, porque não é trocado o ar ali. Essa zona não é trocada. E isso, nesse caso, é uma achada de necropsia, só um transplante, numa situação dessa, só transplante de pulmão novo. Não tem como ser diferente, tá? Porque esse enfisema ele é irreversível. Se o sujeito parar de fumar, ele pode diminuir esse processo, mas não tem retorno. Não volta a ter pulmão normal, é isso que eu quero dizer. Tá bem? Muito bem. Alguma pergunta? Muito bem. Vou parar a gravação.